Então vamos lá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Vamos às previsões para o mês de abril para o signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter para os cancerianos. Eleva teu pensamento a Deus. Vamos fazer uma previsão completa, lembrando que é uma mandala astrológica, essa é uma leitura coletiva, busque adaptar a sua realidade. Com a permissão de Deus, para poder fazer a sua leitura, também peço a presença do seu mentor e anjo de guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, tua bondade conduz. Com teus olhos nos rege noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Salve a espiritualidade. Salve a Jesus primeiro. Salve a estrela do Oriente. Salve as falanges, a corrente da luz. Salve meu povo cigano, vamos trabalhar. Traz para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter as previsões para o signo de Câncer, mês de abril. Optcha. Eleva o teu pensamento. Rainha de Ouros. No primeiro conselho, na tua âncora. Para vocês cancerianos, é uma excelente ancoragem, porque a Rainha de Ouros, ela traz o domínio sobre algo concreto, ela traz um processo de uma revisão de valores daquilo que importa. Então você assume a energia do mês com mais confiança ou até uma revisão pessoal de aonde você vai pôr a sua energia, o que tem valor, solidez, segurança, o que de alguma forma traz um retorno. Entenda esse retorno e essa segurança, essa estabilidade não apenas como dinheiro, pode também ser no teu campo material por ser um elemento terra, mas aqui mostra de você em abril tendo uma concentração, uma energia, a materialização de um sonho ou as habilidades necessárias para transformar algo que antes talvez era apenas um sonho em um movimento de realização concreto. Rainha de Ouros, ou seja, o arcano que traz o domínio sobre o elemento terra. Então é interessante que esse mês vai trazer para vocês uma energia de cuidar-se, de autoestima, uma energia onde você vê que está tudo bem em você poder aparecer, sabe? Você se mostrar dentro das suas habilidades, é um se mostrar não de vaidade, mas é um mostrar-se de aceitação, tá? Então tem uma energia gostosa aqui para os cancerianos junto à rainha, só que lembre que rei e rainha são arcanos dominantes. Então, se eu preciso ter o domínio daquilo que é concreto e daquilo que me importa, é um mês que também é muito importante você entender que você precisa, tá, estar mais atuante naquilo que realmente importa. Ou seja, você tem que estar à frente das coisas e não nos bastidores, tá? A rainha, ela mostra domínio e controle e até supervisionar aquilo que realmente é importante. É onde eu assumo uma postura de uma vez que eu tenho uma ideia do que eu gosto, do que eu quero, do que me faz bem, eu luto, conquisto e realizo isso. Então é uma capacidade de realização. A energia de vocês traz muita força e autoconfiança para o mês de abril. Aqueles que podem estar sentindo baixa autoestima, uma falta de energia, de impulso, em abril você recebe aí as referências ao arcano maior, que é o mundo, que é esse novo ciclo, é um excelente arcano quando a gente está buscando encerrar com um ciclo de dificuldade e aprendizado, e aqui o anúncio daquele esforço que pressupõe uma grande vitória, ou daquele esforço que vale a pena, porque talvez você estava se privando. Vamos dar aqui um exemplo, tá? Pela carta 7, talvez você tenha passado, exemplo, as últimas 7 semanas, 7 meses, em algum tipo de privação ou um tipo de esforço. Gabi, pode ser 7 anos. Aí a referência da tua energia é a casa 7. Então aqui mostra de pessoas que estão a um período de espera
com muito esforço, muita dedicação, e agora começam a receber, parece que um chamado mais concreto, ou aquilo que antes lá atrás começou como uma brincadeira, agora se torna um sonho concreto. O julgamento ele fala muito de anunciação, de convocações, de chamamento, tá? Então você tem uma energia de celebração aqui na tua abertura do jogo. No teu processo financeiro, a casa da espada deve tomar a frente. Então, investimentos ou movimentos de dinheiro, finança ou até renegociação de dívidas, mas na casa da espada. O que é isso, Gabriel? É a legalidade no seu sentido mais puro. É a energia da imparcialidade, é a energia de rever contratos, rever acordos, descobrir pequenos desvios, tá, dos seus recursos ou da energia, e você toma as rédeas, ó, espada, as e rei. Então o teu plano mental precisa estar à frente da sua casa da moeda. A casa emocional nesse contexto não beneficia, porque a mistura de questões emocionais com a tua capacidade de fazer renda ou até a administração das suas finanças não é benéfica em abril. Então, mesmo que você esteja, claro, realizando um sonho, uma coisa gostosa que te traga, eu estou pensando ali, ó, eu tenho uma situação que é um sonho antigo, eu quero investir, eu quero realizar, ou eu estou fazendo isso agora para colher algo amanhã, ainda assim existe um preservar, tá? Alguns projetos e sonhos de uma forma mais íntima. Não trazer muito a exposição aos diálogos das suas realizações ou projetos futuros, tá? Para que isso consiga se materializar de uma forma mais segura. No teu campo profissional, a casa da força e do rei de paus, ela vai beneficiar mais aqueles que estão indo para o caminho do empreendedorismo, aqueles que estão buscando um trabalho autônomo, ou que de alguma forma já estão pensando, exemplo, faz tantos anos que eu tenho essa habilidade, eu trabalho dessa forma, mas digamos, eu estou dando só lucro e crescimento para o outro. Será que eu tenho habilidade para começar a montar meu próprio negócio, mesmo que aos poucos? Ou em paralelo à minha renda principal, mover minhas habilidades, ensinar ou trabalhar com algo paralelo para a sua independência? Porque a força está com o rei de novo. Você começa o seu jogo na casa da rainha de ouros e agora você tem um rei visitando a casa do trabalho. Então, o movimento que te traga mais independência de horário, autonomia, tá? Para que você produza, faça o que é necessário aí dentro da tua área de atuação, mas tenha uma certa liberdade criativa, uma certa liberdade mental. Aqui o ambiente para vocês, aonde você trabalha, com quem você trabalha, ou a forma, o afeto, a forma como o ambiente afeta a sua energia é muito grande. Então a espiritualidade pede para que você leve esses fatores como decisão até nas suas decisões, investimentos e movimentos profissionais. Porque aqui mostra a energia do 10 de espadas. Então, de alguma forma, os cancerianos são muito sensíveis ao ambiente. Ao ambiente, às pessoas com quem você trabalha, a densidade do lugar. Isso pode afetar daí diretamente a tua energia profissional. Se a espiritualidade deu uma segurada, vamos colocar dessa forma, em alguma realização sua, pontual, ela segura mais para que aquele outro que estava te sugando e dependendo de você tenha que se mover. Para que ele não possa contar com você o tempo todo e aquela pessoa entenda que tem que caminhar com as próprias pernas. Aqui tem um pequeno entrave, mas que é para o seu bem, onde existe um segurar, mas para que pessoas que possam estar te explorando se afastem, tá? Então fique atento a isso. No seu campo familiar, a energia dos enamorados, copas e rei de ouros, já tinha a rainha lá na tua abertura, agora nós temos mais um rei junto a enamorados e copas, mas aqui é o setor da família, tá? Não confunda esse setor com o amor, no contexto romântico, não é a casa dos enamorados. Aqui nós falamos de família. E onde você tem 9 de copas, enamorados e rei, fala de um momento também do resgate dos pequenos momentos de lazer, conforto. Entenda esse lazer e conforto não com quantidade, sim com qualidade. É resgatar a conexão, sabe? Aquela conexão, seja você, digamos que você mora com seu pai e mãe.
Mas há quanto tempo a gente não para fazer um almoço juntos, para fazer um fim de semana juntos? Ah, você só mora com seus filhos. Está conseguindo criar ali memórias com esses filhos? Ou está cada um no seu quarto, isolado lá numa tela e ninguém nem se olha, nem se dá bom dia? Ou está só você e o seu parceiro e a sua parceira? Ou você mora junto com alguém que para você é como família? Então a casa da família fala sobre criar memórias, criar conexões com aquilo que eu já posso viver hoje. Porque às vezes a gente fica muito se programando para viver no futuro e o futuro é incerto a todos nós, tá? Então fique atento com isso daí. No ambiente social, melhor impossível, porque tem a Imperatriz, o Sol e o 4 de paus. Então as pessoas que trabalham com a casa de sociedades, parcerias, comunicação, como eu falei, segmentos que envolvam o empreendimento. Aqui a energia também puxa muito para questões de beleza, tá? E beleza vai além de pensar só no conceito estético. Ah, é um salão de beleza, uma clínica de estética, vai além disso. A beleza ela pode ser feita, exemplo, se você trabalha com peças ou com produto que agrega valor, beleza a algo ou alguém, você trabalha com a beleza, só que aqui é num contexto mais amplo, porque você tem o Sol com a Imperatriz, é como se você tivesse a energia da mãe e a energia do nascimento. Então no ambiente social é o momento que de nascimento, de sucesso, de visibilidade, de ação para coisas que tragam uma expressão da imagem do seu trabalho, uma expressão de uma renovação da tua imagem pessoal, uma expressão de se preocupar com o ambiente, os ambientes no qual eu convivo profissionalmente, ou melhorar o ambiente da onde eu atendo os meus clientes, ou melhorar o meu uniforme, são coisas sutis. Aqui fala do agregar valor aos olhos. Então, exemplo, Gabi, eu não gosto de rede social, eu não gosto dessas coisas. Mas, às vezes, você pode fazer pequenas parcerias. Às vezes, você pode presentear alguém com o seu produto e essa pessoa faz uma divulgação, faz uma parceria. Há formas de trabalhar essa energia, mas está tudo ligado a parcerias e casa da comunicação no social. Então, é um convite a vocês... lembra do que eu falei? Mostrar-se, mas num sentido de confiança, de orgulho. Não é mostrar-se por vaidade, tá? Aqui tem uma energia boa. Na casa do amor, de forma específica, nós temos aqui um 8 ou 80. Por quê? Espadas normalmente não jogam bem na casa do amor, porque elas vêm mais para trazer aquelas DR, sabe? Aquele vamos discutir a relação e vamos tomar uma decisão. É um compromisso ou não é? Para quem está começando um amor ou quer se abrir, o 3 é ótimo, porque o 3 traz a chegada de novas pessoas, ou até ter que escolher. Será que eu entro num compromisso agora? Agora que eu estou conhecendo esse, está aparecendo aquele outro? Então o 3, ele abre a chegada de novos amores ou de novas conquistas para o relacionamento. Mas para quem está em relacionamento formal em crise, o 3 é um anúncio de interferência de terceiros dentro da nossa vida íntima. Tá? São crises dentro da nossa vida íntima por excesso de interferência externa. Então a justiça ela vem falar sobre diálogos um pouquinho mais sérios entre o parceiro e a parceira, você aí, seja homem ou mulher, para que a gente não se perca ou para que a gente não perca ali o próprio relacionamento. Não entre numa crise que talvez nem começou entre o casal. Começou ali às vezes com a intriga com o filho, com uma filha, com um parente, uma amizade que ganhou liberdade demais. Então a casa 3 ela sempre lembra isso. Onde tem 3 não tem só 2. Tá? E o relacionamento, o compromisso entre duas almas pode estar sendo afetado por uma terceira força. Então, veja aí excessos de liberdade ou excessos de intimidade sobre a tua vida pessoal. Para você que está solteiro, livre e desimpedido, ou se separou, ou se divorciou recentemente, a energia é boa para começar a se abrir socialmente. Não é já sair amanhã mergulhando de cabeça em outro relacionamento se você já está ainda num processo de cura de alguma situação anterior. As influências que são ocultas vêm aqui junto a um processo de um comportamento infantil no emocional,
algumas influências ocultas, ó, uma infantilidade ou as relações com alguma figura imatura que pode estar atrapalhando o teu crescimento. Então aí é um momento dos cancerianos verificar quem é esse valete em minha vida. Existe um valete? Não precisa ser homem, tá? Lembre-se que aqui a gente está falando de uma energia, de um arquétipo. Então o que é um valete na nossa vida? Já viu, exemplo, algumas famílias que às vezes o pai e a mãe... Vou dar esse exemplo para você entender, mas daí você adapta isso à sua realidade. Mas você já percebeu que alguns relacionamentos, às vezes um pai e uma mãe, é como se eles não tivessem permissão de seguir em frente e recomeçar as vidas, porque sempre tem um filho ou uma filha territorial, que ele quer toda a atenção daquele pai e mãe, que ele exerce às vezes até um ciúme por aquele pai e mãe, que aquela pessoa daí não consegue ter uma vida própria. É nesse contexto. Às vezes a chantagem emocional ela é sutil. E aqui o cuidado é que muitas vezes isso vem das figuras mais próximas, das figuras que você mais ama ou que você tem mais convívio. E a espiritualidade fala para você manter um pouco de individualidade, principalmente emocional, tá? Ó, você está sendo convocado, né, o signo aqui de Câncer como um todo, praticamente em todas as casas da mandala, está sendo convocada a postura de rei e rainha. Então, rei não é valete, rei não é cavaleiro. Rei e rainha são arcanos que dominam cada naipe. São quando eu alcanço o ápice, a maturidade, seja espiritual, intelectual e emocional, e eu entendo que as rédeas da minha vida me pertencem. E se eu não assumir essas rédeas, aí eu caio naquelas consequências do valete, tá? Então vamos lá. Na casa da saúde, você vai trazer o imperador. Existe algum alerta sobre estrutura óssea, tá? Aqui junto com o arcano da morte, a casa da água, ó. E o imperador, que é um arcano extremamente rígido. Então, rigidez em relação ao corpo, pessoas que passam muito tempo numa postura repetitiva ou específica. É um dia todo sentado, é um dia todo de pé, e fica muito rígido numa postura. Aqui fala sobre questões da tua flexibilidade, tá? Capacidade motora mesmo, no sentido de movimento, de equilíbrio, do andar, do caminhar, mas aqui a rigidez, diferente de outro signo que já foi lido, é no corpo todo. Tá? Então fique bastante atento a questões ósseas e musculares. Se possível, invista num pilates, no yoga, faça um alongamento na sua casa. Hoje tem vários meios, hoje quando usada de forma benéfica, a rede social, a própria internet, a gente pode tirar muita informação útil para conseguir fazer, às vezes ali uma rotina curta, porém saudável. E aqui fala muito de manter uma flexibilidade, um alongamento, um alinhamento da sua estrutura, tá? Alguns aqui vale a pena, tá? Buscar inclusive um profissional, talvez ali na massoterapia, para te ajudar com alguma questão postural. Mas vamos lá. Quiropraxia, aí você veja aí o que tiver possível, a sua idade, a sua condição física e etc. Nas questões externas, tem algum fator emocional complicado sobre vocês, porque de novo o fator emocional ele vem com uma distorção da realidade. É como se alguém quisesse projetar culpa sobre vocês. É como se alguém quisesse projetar vitimismo sobre vocês. E você não é... Você é responsável pelo que você diz, mas às vezes a gente não controla como o outro escolhe ouvir. Tá? E aí é entender isso. Você tem permissão de ser feliz. Você pode ser feliz. Às vezes eu não posso ficar esperando a bênção de todos para viver aquilo que o meu coração pede. E parece que tem algum fator externo que quer colocar um entrave dentro da tua vida amorosa ou da tua forma emocional, do como você se expressa, do como você quer viver. Talvez você evoluiu tanto até aqui que te julgam pelo que acham que te conhecem ou pelo teu passado, mas você não é mais a pessoa que você foi lá atrás, tá?
Então a espiritualidade fala para você acreditar no teu valor, mas tomar cuidado com essa necessidade de validação inconsciente, tá? Porque não dá para agradar todo mundo, não. Aqui o seu grande desafio está ligado a formalidades, ó, direitos e deveres, sacerdotisa verte contrato, chamamento, muito cuidado para não perder prazos de documentação, prazos de entrega, tomadas de posse de alguma situação que possa envolver, exemplo, eu fui chamado para entregar a documentação de um concurso, perdeu tempo, eu até ganhei ali uma premiação, demorei para levar, perdi o direito a adquirir aquele prêmio. Então tudo que envolver documentações, posse, título, tem que ficar bastante atento, tá? É um mês de muita formalidade, nada de fazer ali um investimento, um movimento, um recurso, daí depois eu te encaminho o comprovante. Não, depois não. Ou, sabe, tudo muito certinho, tá? Aquilo que é feito dentro de uma formalidade não vai te dar problema. E leia e releia, se você não tem conhecimento sobre algo que você vai fazer em abril, peça então esses documentos, fala, deixa aqui comigo, eu vou analisar com calma, amanhã eu te dou um retorno. E aí peça para alguém te orientar, tá bom? Mas tudo que for feito com pressa, esse é o desafio do mês. Tudo que você perceber que a pessoa colocar muito, não, tem que ser agora, tem que ser até hoje é o último dia, cuidado com isso, tá? Que daí a pessoa vai estar te induzindo ao erro. No teu espiritual, o arcano da temperança, junto com 2 de ouros, e nós temos novamente a casa 7 com vocês. Aí é interessante que aqui a gente tem um leve puxão de orelha. Por quê? A energia do anjo da temperança é uma energia muito gostosa para estar no teu espiritual. Só que você percebe que parece que às vezes você não se dá crédito nas cartas, parece que o que você está fazendo não é bom bastante ou não é o suficiente. Então existe um pedido de tenha mais paciência, ou seja mais paciente ou mais gentil com você. Que a espiritualidade às vezes ela está olhando o seu esforço como um todo. Mas cuidado com o excesso de expectativa que você mesmo se pressiona. Seja mais gentil. Tá? Muitas vezes a pessoa está no caminho certo, mas quando ela coloca expectativas exageradas, ela pode até parar ou desistir porque acha que o que está fazendo não é o suficiente ou não é bom bastante. Então, firma mais a tua autoconfiança, a tua energia de autoconfiança. Isso é necessário, inclusive nos seus movimentos espirituais, no seu trabalho junto à espiritualidade, na tua fé. Peça essa energia de ter mais reconhecimento por tudo que você já se tornou, aprendeu, sobreviveu e realizou até aqui. Aquele que não reconhece o pouco, jamais se torna merecedor de muito. Então reconheça aquilo que já é, que isso vai te abrir ainda mais energia, tá? Conselho final. Aí, se fecha aqui antes do nosso oráculo dos Delfos, o mesmo alerta. Tem sempre uma energia, de forma aqui simbólica de abril para o coletivo, tentando te apressar, te induzir, sabe, jogar uma pressão. Tem que ser hoje, eu preciso de agora, aconteceu agora. Tudo que você sentir que alguém, uma figura, aqui estamos falando de pessoas encarnadas, tá? Isso não é influência espiritual, não. De fora para dentro. Tá tentando te apressar, te acelerar. Pense 2 vezes e fala, mas por que tanta pressa? Por que isso agora? Você está entendendo? Então, a espiritualidade não vai interferir no teu livre-arbítrio de ajudar uma coisa ou não, ou fazer ou não. Mas é estar ciente de que quando o outro vem colocando muita pressão, ali pode ter uma segunda intenção velada, tá? Então, fica atento com isso. Não responda à pressa ao desequilíbrio do outro. Tá? Você precisa estar seguro, tanto mentalmente, emocionalmente, das decisões que você se sente apto a fazer ou não. Senão alguém pode exagerar um pouco aqui
na dose, em alguma pressão, em algum pedido, e depois você vai perceber não era nada daquilo, tá? Às vezes o problema era desse tamanho, a pessoa transformou nesse tamanho só para tirar proveito da sua pessoa, tá? Oráculo dos Delfos. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Câncer. Previsões do mês de abril. Salve a espiritualidade. Traz a mensagem, o principal conselho. O que os cancerianos precisam fazer, realizar, saber agora no mês de abril. Traz 3 conselhos pelo Oráculo dos Delfos. Amor familiar, cegueira, melancolia. Tem algum processo aí que a gente tem que curar e ressignificar ligado à tua família. Porque olha que gostoso. Você vê o verdadeiro afeto, ó. Amor familiar. Você vai ver que é bonitinho, ó. É a mãe acolhendo a criança. Mas presta atenção. Aqui, no processo da cegueira, agora você vai ver uma mesma cena, só que os olhos dessa mãe é o filho. Agora ela não pode mais ver. Na outra figura é uma mulher cega. Então, para ela sentir o mundo e ver, ela tem que sentir a descrição, o amor pelo filho. Só que você precisa entender que para viver tanto esse amor, ó, diante da dificuldade, mostrando que a vida às vezes não é tão bonita quanto parece, né? Um tem a permissão aqui de olhar o céu, o arco-íris, e o outro só pode imaginar. E o outro está aqui trocando um afeto verdadeiro. Agora presta atenção. Isso aqui está ligado a pessoas bem próximas a você. Às vezes é mais bonito viver esse amor, esse acolhimento verdadeiro, ou até esse aqui da cegueira, que agora isso aqui veio num ponto luz. Como assim, Gabriel? É entender que às vezes a gente pode viver a alegria, a realização por meio daqueles que a gente impactou. Então não pensa só em família de sangue, no sentido biológico. Pensa que um professor, quando ele vê o aluno dele passando num vestibular em primeiro lugar, ele se realiza junto, porque ele fez parte daquela vitória. Talvez ele passou anos da vida ensinando, incentivando aquele aluno. Então o objetivo de todo mestre é ver o seu discípulo indo além. Então é essa reflexão do verdadeiro amor. Mas não dá para querer viver isso com quem quer se fechar, com quem quer se vitimizar, com quem quer ficar eternamente na reclamação, na melancolia, na negatividade. O melhor que a gente pode fazer aqui nesse caso é prece e indicar a pessoa com a terapia. Apoiar, tô aqui. Precisa desabafar? É uma coisa, mas eu não posso deixar de ser feliz, porque o outro está passando por aquele momento em particular. Então parece que a sua leitura, de alguma forma, está tentando te fazer entender que, ok, você pode ter empatia, compaixão e amor por aquele que sofre, mas você não é obrigado a sofrer junto, tá? Fica a dica aí. Lembrando que inscrições abertas para o nosso curso de tarô, 100% online, acesso ilimitado às aulas. Para se inscrever, o link está aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima!